O caso Gil Rugai. O publicitário é acusado de assassinar o pai e a madrasta em São Paulo. Julgamento começa hoje e promotoria espera por uma condenação de 60 anos. Entenda todo o caso nessa reportagem especial. Terça-feira de carnaval, 3 da tarde. Estas imagens exclusivas mostram uma rua calma no bairro de Perdizes, uma região nobre da zona oeste de São Paulo. Às vésperas do julgamento, Gil Rugai passeia de bicicleta tranquilamente. Ele desconfia que está sendo seguido. Olha para trás e pedala mais rápido. No final da rua, tenta despistar e pega um trecho na contramão. Antes de desaparecer no meio dos carros, Gil Rugai, desconfiado, olha mais uma vez. Gil Rugai tem 29 anos. Segundo a acusação, quando tinha 20, ele matou o pai, o empresário Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitinho. Teria contado com a ajuda de um comparsa, mas até hoje o mistério continua. 9 anos depois, ele se senta no banco dos réus. Aqui no plenário do 5º Tribunal do Júri, 7 jurados vão decidir. Aceitam a tese da defesa de que Gil Rugai é inocente ou admitem as provas da promotoria que pede a condenação. O promotor espera uma pena de 60 anos para o réu pelo duplo assassinato. O processo tem 6.000 páginas. Seria Gil Rugai um assassino capaz de matar o próprio pai e a madrasta a sangue frio? Não tenho a menor sombra de dúvida. – 28 de março de 2004. Luiz Carlos Rugai e a mulher dele, Alessandra, são assassinados com 11 tiros a queima-roupa dentro da casa onde moravam. Os dois estão sozinhos e se preparam para dormir quando alguém toca a campainha. Alessandra abre a porta. Imediatamente é alvejada com 6 tiros, 2 na cabeça. Luiz Carlos ouve os disparos. Tenta se esconder na sala de TV. O criminoso arromba a porta com um chute. Obriga o empresário a deitar no chão e o executa com 5 tiros, o último na cabeça. Gil Rugai sempre foi o principal suspeito. Ele morava na mansão e trabalhava na produtora de vídeos do pai, que funcionava nos fundos da casa. Dias antes do crime, pai e filho brigaram. Luiz Carlos descobriu um desfalque de mais de 100 mil reais na firma. Este documento comprova que o empresário pediu ao banco cópias dos cheques da empresa. Ele falsificava cheques, inclusive ele está sendo processado também por estelionato em razão dele falsificar a assinatura de seu pai em cheques da empresa. O pai descobriu e colocou não só para fora da empresa, como também para fora da casa. E isso desencadeou nele ira e sentimento de vingança. Estas imagens mostram Gil Rugai na porta da mansão poucas horas depois do crime. Mas sabe o que aconteceu, pelo menos? Ele é filho dele. Ele está acompanhado pela mãe, Maristela Grego. Dias depois, ele teve a prisão preventiva decretada. Gil Rugai sempre negou a autoria do crime. O pessoal declara que eu sou inocente, acho um absurdo isso. Você é inocente, Gil? Não aceito. Gil Rugai ficou 2 anos preso e conseguiu na justiça o direito de responder ao processo em liberdade. Ele não poderia mudar de endereço sem autorização prévia de um juiz. Mas foi o que aconteceu. O jovem havia se mudado para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele morava nesse prédio no centro da cidade. Bem perto dali, nosso produtor encontra Gil pela primeira vez. Bom prazer, cara. Beleza, cara? Tudo bom? Conheço já. Gil Rugai chega com um amigo. O produtor se apresenta como um estudante procurando moradia. 2 quartos, 2 quartos.
No meio da conversa, Gil Rugai explica por que se mudou para Santa Maria. Tá estudando o que aqui? Eu fui prestar medicina também, na federal daqui. Aí não passei e comecei cursinho. Durante as conversas com o nosso produtor, Gil diz que o pai já morreu. Ele não entra em detalhes. Gil Rugai também trabalhava em Restinga Seca, perto de Santa Maria. Nessas imagens, ele vai a uma produtora fazer campanha política para um candidato a prefeito. Atuava também como locutor dos comerciais, como mostra essa gravação. Senhoras e senhores, cidadãos restinguenses, voltamos a seus lares para dar continuidade à apresentação dos nossos candidatos a vereador. O comportamento de Gil Rugai antes do crime pode ser descrito como fora do comum, polêmico. Amigos e colegas de trabalho o descrevem como uma pessoa excêntrica. No quarto dele, a polícia encontrou desenhos de suásticas. Nesta foto, a roupa de Gil Rugai também tem os detalhes do símbolo nazista. Ele ainda guardava vidros com sangue, uma pá, um isqueiro em forma de revólver e um baú de madeira que servia de cama. Provavelmente ele dormia sentado, seria desse tamanho assim, mais ou menos. Gil Rugai dormia sentado dentro do baú. Segundo o Ministério Público, o baú era apenas o primeiro passo em algo ainda mais radical. Pessoas ligadas ao Gil Rugai, as vítimas, disseram que ele tinha pretensões de comprar um caixão, porque ele queria dormir num caixão, dentro de um caixão. E o pai não permitiu. A polícia também encontrou esta folha com anotações do próprio Gil Rugai. Uma lista macabra que cita vários tipos de tortura e assassinato. Aparecem as palavras afogamento, esfolar vivo, cozer vivo e enterrar vivo. Outra característica de Gil Rugai, apontada pelos amigos, é a ligação forte com a mãe, Maristela Grego. Ele é filho dele. Tudo bem, a gente entende. Ele mora na casa, cara. Como explica este professor de direito que escreveu um livro sobre o caso. A Maristela, ela coordena todos os atos dos filhos. Os filhos são marionetes na mão da Maristela. Quando Gil Rugai se mudou para Santa Maria sem autorização da justiça, precisou alugar o apartamento onde morava. O irmão dele, Léo Grego Rugai, e a avó materna, Conceição Rodrigues Grego, aparecem como fiadores no contrato de locação. Até hoje, toda a família acredita na inocência dele. Logo após a denúncia de que estava em Santa Maria, Gil Rugai voltou para São Paulo e foi preso de novo. Ele saiu da prisão 4 meses depois e, desde então, aguarda o julgamento novamente em liberdade. O Ministério Público garante que tem provas suficientes para condenar Gil Rugai. Os peritos concluíram que a marca deixada na porta durante o arrombamento era de um sapato que Gil usava na noite do crime. Esta animação foi feita por peritos da Universidade de São Paulo. Ela mostra como teria sido esse chute na porta. Uma ressonância magnética mostrou que Gil Rugai apresentava uma lesão no pé. Logo após o crime, a polícia encontrou no quarto dele um certificado de curso de tiro e um cartucho de uma arma calibre 380. Segundo a polícia, a bala foi disparada pelo próprio Gil Rugai dias antes do crime e atingiu o baú de madeira onde ele dormia. A polícia também encontrou no quarto dele uma nota fiscal que comprova a compra de um coldre para uma pistola 380, a mesma usada para assassinar o casal. O principal indício contra Gil Rugai veio à tona por acaso. A arma do crime, esta pistola automática 380, foi encontrada 1 ano e 4 meses depois do duplo assassinato. Ela estava neste prédio que fica a 4 quilômetros do local onde o casal foi morto. Aqui, Gil Rugai e um sócio mantinham um escritório lá no 11º andar. Foi um zelador que encontrou a arma e a levou a uma delegacia do bairro. O zelador teria encontrado a arma já enferrujada ao limpar uma caixa de passagem de águas pluviais. A pistola estava protegida por um plástico. Tiveram que fazer um trabalho lá. A atual diretora do Departamento de Homicídios de São Paulo, Elizabeth Sato, era titular da delegacia naquela época. Como ele era o zelador, ele
conhecia todas as pessoas que ali tinham um escritório, que mantinham alguma vinculação com aquele prédio. E aí ele lembrou e falou assim para mim, olha, tem um rapaz que tem escritório aqui, lá no prédio, que ele era suspeito de ter assassinado o pai e a esposa, ou seja, a madrasta. Eu falei, é mesmo? Quem será? O senhor lembra o nome? Ele não lembrava o nome. Então, buscando na minha memória, eu lembrei-me do caso Gil Rugai. A defesa diz que a arma do crime foi colocada lá para incriminar Gil Rugai. Se o Gil tivesse cometido esse crime, e então estaria tão afobado a ponto de cometer essa burrice, de jogar a arma no próprio prédio onde ele tinha uma empresa, eu lhe pergunto, por que ele colocou, antes de jogar, num saquinho plástico? Para preservar essa arma para a perícia? Para que fosse possível depois fazer o confronto balístico? Claramente, quem colocou a arma lá tinha o interesse de que essa arma ficasse preservada para que um dia pudesse ser periciada, como de fato foi. O advogado pretende apresentar provas de que Gil Rugai estava longe da cena do crime. Provas que desmontam a acusação, provas que demonstram que o Gil, não só por testemunhos, mas também por uma conta telefônica, estava a 4,5 km da cena do crime no momento que as vítimas foram mortas. A defesa de Gil Rugai contratou o perito Ricardo Molina para fazer um laudo particular em relação às provas apresentadas pela acusação. Segundo ele, Gil Rugai não teria força para sozinho abrir a porta da sala de TV com um chute. O acusado tem menos de 1,60 m e um porte físico comum. Derrubar uma porta em um único golpe, como teria sido a tese apresentada, e com um sapato inapropriado para isso, porque seria um sapato de sola de couro, uma sola fina, não teria condição de derrubar aquela porta. Estas imagens do perito mostram soldados americanos abrindo portas semelhantes com chutes. São homens muito mais fortes do que Gil Rugai. Além disso, segundo Molina, a marca do pé na porta teria sido encontrada dias depois da perícia feita no local. Como que um perito de local vai a um local, vê que a porta está arrombada, essa porta é branca, e ele não tenta descobrir como que essa porta foi arrombada? Com pé de cabra, com ombro, com ariete. A acusação conta com o depoimento vital de uma testemunha. O vigia da rua disse que viu Gil Rugai deixar a mansão logo após os disparos. A fisionomia de Gil Rugai era conhecida dele, não era uma fisionomia incomum. Ele morava, Gil Rugai até então morava naquela casa, em frente à qual o vigia Domingos trabalhava há alguns anos. O perito Molina sustenta que não teria sido possível para o vigia reconhecer Gil Rugai. Esta é a foto que a polícia anexou ao processo. Segundo o perito, uma imagem tirada com iluminação melhor do que havia na realidade. É uma foto que é inadmissível em uma perícia. Uma perícia tem que reproduzir as condições reais e não fazer isso. Esta outra foto, segundo Molina, feita por um profissional, mostra que não havia luz suficiente para identificar uma pessoa na hora do crime, na posição em que o vigia estava. Nós fomos ao local, contratamos um fotógrafo profissional que sabe fazer isso e pedimos para ele para fazer uma foto que reproduzisse fielmente as condições de luz do local. Para nós conseguirmos ver aonde a pessoa que estava simulando o Gil Rugai estava, nós tivemos que botar uma lanterna na mão dele, porque senão nós não conseguimos nem ver, que é aquele pontinho branco que aparece ali. Depois nós fizemos ainda ampliações com zoom, para ver se eu consigo ver alguma coisa. Ampliando 16 vezes, eu ainda começo a ver um vulto, mas muito tênue, não é impossível nem saber se é homem, se é mulher, não dá para saber. No depoimento, o vigia afirma que Gil Rugai não agiu sozinho. O rapaz estaria acompanhado, mas a testemunha não conseguiu ver o rosto do suposto comparsa. 9 anos depois do crime, este mistério ainda não foi esclarecido. O advogado de defesa promete uma reviravolta durante o julgamento.
Quem matou, então, esse casal, doutor? Essa resposta será dada no momento oportuno aos senhores jurados. Quando que o senhor pretende dar essa resposta? Durante o julgamento. O senhor vai dizer nome, doutor? Nome, sobrenome, endereço. Para o Ministério Público, não há dúvida de que o assassino é Gil Rugai. Ele e um comparsa que seria uma pessoa muito próxima. Infelizmente, até agora, essa outra pessoa não está identificada. É possível até que esteja sentada no plenário no dia do julgamento torcendo pela absolvição do assassino, do seu comparsa.